Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Até aqui, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e nós estamos sedentos, ó Pai, por aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pergunta para você nessa noite. A sua agenda tem sido o seu inimigo ou a sua aliada? Como é a sua relação com a sua agenda? Como você tem gerenciado o seu tempo? Como você tem gerenciado os seus dias, a sua semana, o seu mês? Quando você pensa na sua agenda, você pensa numa aliada ou você pensa numa inimiga, numa adversária? E aqui pode ser que você se identifique com algumas respostas que eu tenho escutado nas conversas, nos grupos. E muitas vezes quando nós falamos a respeito desse assunto, uma das respostas que nós encontramos é: pastor, eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas. Não sei se você já pensou nisso, mas essa é uma resposta que nós escutamos bastante. Como eu queria que o meu dia tivesse 48 horas. Porque aí eu entendo que eu conseguiria colocar a minha casa em ordem, eu entendo que eu conseguiria ler mais, eu entendo que eu conseguiria ter mais tempo de devocional, eu entendo que eu poderia render melhor no trabalho e assim por diante. Quem dera o dia tivesse 48 horas. Uma outra frase muito popular é: se eu pudesse definir a minha semana numa palavra, essa palavra seria cansaço. Eu estou cansado, eu estou cansada. Uma outra frase muito popular, muito atual é: esses dias eu me peguei descansando e eu me senti culpado. Eu me senti culpada, porque eu não estava produzindo nada, porque eu não estava fazendo nada, porque eu não estava atendendo ninguém, e aquilo me trouxe culpa. Pode ser que nessa noite você se identifique com cada uma dessas respostas. E eu não quero aqui, irmãos e irmãs, explicar o nosso cansaço, porque daí a gente ficaria ainda mais cansado, né?
E essa não é a proposta do Evangelho, essa não é a proposta da leitura que nós fizemos. Pelo contrário, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa que nessa noite vai acolher o seu cansaço, que nessa noite vai acolher a sua ansiedade, que nessa noite vai acolher os seus momentos de sono ruim e assim por diante. E algumas considerações iniciais são importantes quando nós nos deparamos com esse texto. Nós estamos diante do Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito dinâmico. Você deve se recordar que no ano passado a igreja meditou numa série de mensagens chamada 16 Marcos para as nossas vidas, para a sua vida. E nesses 16 capítulos de Marcos, nós observamos o ministério de Jesus muito dinâmico. Jesus constantemente em movimento. Nós temos então um enfoque nas obras, nas ações de Jesus, e nós temos então Marcos relatando isso de forma muito dinâmica. E aqui no primeiro capítulo que nós lemos, logo no versículo de número 21, o que nós temos aqui? Jesus ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, nós temos essa informação. Jesus, após ter chamado seus discípulos, ele agora está numa sinagoga em Cafarnaum e ele então está ensinando as Escrituras Sagradas, ensinando a vontade de Deus. Mas olha só como este capítulo é dinâmico, porque logo em seguida o que nós temos aqui é o relato de um homem endemoniado que se apresenta diante de Jesus, nos versículos de número 23 em diante. E então Jesus expulsa o demônio desse homem. Jesus, além de ensinar a vontade de Deus, ele já está agora expulsando demônios. Mas logo em seguida, depois de Jesus ter saído da sinagoga com os seus discípulos, ele é levado à casa de Pedro, de Simão. E aí, ele deve então operar um milagre. A sogra de Pedro, ela estava doente, ela estava enferma, e de repente ela é curada por Jesus. Ela se levanta e então ela passa a servir a Jesus e aos seus discípulos que ali estavam. Veja, em alguns versos que nós temos aqui, nós temos Jesus ensinando, Jesus expulsando demônios, Jesus curando pessoas. Logo em seguida, o que nós temos é Jesus à tarde, depois do pôr do sol, recebendo uma série de enfermos endemoniados. Pessoas que se aglomeraram, pessoas que se reuniram à porta daquela casa, e então Jesus curava muitos daqueles que estavam ali. Jesus então expulsava os demônios, Jesus então curava, e aí nós podemos imaginar o quanto aquele dia havia sido agitado, o quanto aquele dia havia sido cansativo. Nós temos aqui um resultado que Marcos está apresentando para a gente. Jesus estava diante de uma agenda muito intensa, uma agenda extremamente intensa. E eu acho muito condizente quando Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, um livro que busca nos nutrir de uma espiritualidade saudável, de uma intimidade com Deus, ele vai dizer que na nossa vida, na nossa agenda, nos nossos dias, nós precisamos tomar cuidado com 3 armadilhas que tentam ameaçar a nossa agenda e a nossa relação com Deus. A primeira armadilha é a pressa. A segunda é o barulho. E a terceira são as multidões. Richard Foster dirá que essas 3 armadilhas, elas estão presentes especialmente nos nossos dias. Mas é muito curioso e é muito especial nós percebermos que elas também estarão presentes nos dias de Jesus. E o convite que nos é feito hoje é de nós observarmos como Jesus lidava com essas armadilhas, como Jesus, diante dessas ameaças perante a sua agenda, como ele lidava com tudo isso. No versículo de número 24, o Evangelho de Marcos vai dizer que havia pressa onde Jesus estava.
Jesus ele estava ensinando na sinagoga, as pessoas estavam maravilhadas com aquele ensino, e de repente o que nós temos aqui é uma cena que quebra esse ritmo. Nós temos um endemoniado, uma pessoa que estava possessa, e essa pessoa, ela diz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, eu sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Olha que interessante, nós temos aqui uma pessoa possessa por demônios, dizendo que Jesus tem poder para destruir aqueles demônios e que Jesus é o Santo de Deus. Nós temos aqui os demônios reconhecendo quem Jesus é, mas veja, com a motivação completamente errada, porque aqueles demônios, eles estavam perturbados com a presença de Jesus e com as maravilhas que Jesus estava fazendo. Quando Jesus vem à terra, quando Jesus vem ao mundo, há uma perturbação no cosmos, na ordem das coisas. Jesus coloca as coisas de ponta cabeça. Por quê? Aquele que estava endemoniado é liberto, aquela que estava enferma é curada. E os demônios não se alegram com isso, os demônios não celebram isso. Então o que eles querem? Eles querem se livrar logo da presença de Jesus. A presença de Jesus não era bem-vinda ali. A presença de Jesus não era querida ali. E por isso então eles querem acelerar o processo. E por isso então eles querem que o povo reconheça logo quem Jesus é, para já acabar com o ministério dele. É até interessante nós percebermos isso recorrente no Evangelho de Marcos, não apenas em situações assim, mas aqui nós temos aquilo que é chamado de segredo messiânico. É o próprio Jesus virando para as pessoas as quais ele tinha curado, tinha liberto e dizendo: olha, não conte isso para ninguém. Não compartilhe isso com ninguém, não espalhe isso. Porque ele sabia que se aquilo fosse espalhado, o processo correria mais rápido. E essa não era a intenção de Jesus. Porque Jesus tem um ritmo para lidar com as coisas. Porque a obra de Jesus tem um tempo certo para cada uma dessas coisas acontecerem. E então, nós temos esse contraste interessante na ação daqueles demônios. Os demônios que de forma sorrateira e de forma lenta e paciente destroem a vida de uma pessoa, destroem a alma de uma pessoa, o coração de uma pessoa, a identidade de uma pessoa, assim como nós temos relatos aqui no Evangelho. Anos e anos as pessoas vêm sofrendo com uma enfermidade, anos e anos uma pessoa vem sofrendo com possessão demoníaca. Agora de repente esses demônios, eles querem se apressar diante de Jesus. Eles estavam perturbados com a presença do Messias. Há uma segunda armadilha aqui, que nós podemos identificar nesse texto também. O versículo de número 28 nos mostra que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Jesus está aqui especificamente em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma região, era um lugar que era composto por vários vilarejos que estavam ali próximos. Ou seja, quando Jesus ele está na sinagoga ensinando, o povo fica maravilhado. Quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus cura a sogra de Pedro, quando Jesus opera os seus milagres, aquela notícia ela corre de maneira arrebatadora. Os vilarejos próximos, eles ficam agitados. As pessoas querem ver o que está acontecendo. As pessoas querem entender quem é esse Jesus. Então nós temos aqui muita informação correndo sobre Jesus. Inclusive, depois você pode checar que no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 2, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? As informações estavam correndo. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era outro profeta, João Batista,
As pessoas estavam tentando entender quem era Jesus e muita informação estava correndo. Mas há uma terceira armadilha presente aqui nesse texto. O versículo de número 32 diz que, além da pressa, além do barulho, nós temos uma multidão. Por quê? Depois que Jesus, ele ensina na sinagoga, ele expulsa demônios, agora nós temos uma multidão inteira querendo os milagres de Jesus, querendo que Jesus opere uma libertação na sua vida. Trouxeram a Jesus, então, todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida na porta da casa. Esse era o efeito que acontecia quando Jesus passava por um lugar. Aquela cidade ficava de cabeça para baixo. As pessoas tentavam tocar ou pelo menos ver Jesus, e nós temos relatos assim no Evangelho. Nós temos o relato da mulher do fluxo de sangue, nós temos o relato de Zaqueu, que queria realmente ver a Jesus, porque havia uma multidão em torno dele. Um dos relatos que mais me chama a atenção é daquele paralítico que é levado pelos seus amigos e, não conseguindo alcançar a Jesus, tamanha era a multidão que estava ali apertando ele, ouvindo os ensinamentos dele, ao redor dele, eles conseguiram entrar por onde? Pelo telhado ali da casa, né? Pela parte de cima da casa, conseguiram levar aquele amigo paralítico a Jesus. Tamanha era a multidão que o seguia. E aqui nós temos uma verdade muito especial e muito necessária para nós continuarmos a nossa reflexão nessa noite. Excelência e destaque trarão demandas e pessoas para a nossa agenda. Excelência e destaque naturalmente trarão demandas e pessoas para a nossa agenda. Você quer sossego? Você quer tranquilidade? Você quer uma agenda vazia? Você não quer fazer nada? Você quer ficar de pernas para o ar? Seja medíocre naquilo que você faz. Faça as coisas mal feitas e você vai ter uma agenda muito tranquila. Agora, se você não quer se contentar com a mediocridade desse mundo, se você não quer se contentar com a mediocridade da sua profissão, e se você deseja estudar, se você deseja servir a sociedade, se você deseja servir a Deus através daquilo que você faz, prepare-se, porque haverá demanda e pessoas na sua agenda. Haverão demandas e pessoas na sua agenda. Isso nos leva à pergunta de ouro, a pergunta que todos nós devemos responder: como Jesus vai lidar com tudo isso? Como Jesus irá lidar com uma agenda intensa, marcada por pessoas, por demandas que surgem? Como Jesus irá lidar com as armadilhas que podem ameaçar essa agenda, que podem atrapalhar essa agenda? Como Jesus irá lidar com isso? Uma agenda que pode ser tentada pela pressa, uma agenda que pode ser tentada pelo barulho, uma agenda que pode ser tentada pela multidão. A resposta está em Marcos capítulo 1, versículo 35 em diante, que diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Observe como Jesus lida com uma agenda intensa e com as armadilhas que podem cercar essa agenda. Ele se retira para orar.
os discípulos ficam malucos atrás de Jesus. A palavra no grego aqui que vai apontar para essa pressa, para essa busca dos discípulos por Jesus, traduzindo para o nosso português, é como se os discípulos eles estivessem atrás de Jesus diligentemente, ou seja, incessantemente. Eles estavam buscando a Jesus de maneira insistente. Onde está Jesus? Tem uma multidão esperando por Ele, tem uma demanda esperando por Ele, tem coisas que Ele precisa resolver. Onde está Jesus? Jesus estava derramando o seu coração na presença do Pai. É aí onde Jesus está. Jesus estava derramando o seu coração na intimidade com Deus Pai. É ali onde Jesus está. É engraçado que quando os discípulos se deparam com Cristo, a palavra deles tem até um tom de cobrança. Quem sabe uma tentativa de trazer culpa para Jesus. Jesus, todos estão à sua procura. Mas sabe por que Jesus ele se retira para orar? Sabe o que significa isso? Que não é a multidão que define a agenda de Jesus. Que não é a pressa que define a agenda de Jesus. Que não é o barulho que define a agenda de Jesus. O que define a agenda de Jesus é o seu relacionamento com Deus Pai. O que define a agenda de Jesus é a sua intimidade com o Pai. É isso que define a agenda de Jesus. Intimidade com o Pai proporciona aqui uma profunda consciência de identidade e propósito. Ao longo dos evangelhos, e essa é uma das frases mais sublimes que nós encontramos nos evangelhos, que nós vamos identificar ali no momento em que Jesus está sendo batizado, é a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Quando Jesus estava no monte, na presença de Moisés e Elias, e os discípulos olham para aquela cena gloriosa, e eles pensam: olha, vamos construir tendas aqui, para Moisés, para Elias, para Jesus. Uma voz irrompe do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. Jesus tinha uma profunda consciência da sua identidade e do seu propósito neste mundo, porque ele tinha intimidade com Deus Pai. Quando nós nos retiramos para orar, quando nós nos retiramos para buscarmos intimidade com Deus Pai, nós entendemos quem nós somos e nós entendemos o nosso verdadeiro propósito. Num mundo marcado por pressa, por barulho e por multidão. Era muito claro que quando Jesus fizesse a pergunta: quem sou eu? A resposta era: eu sou o Filho amado de Deus. Era muito claro que quando Jesus perguntasse: o que eu devo fazer? A resposta seria: a vontade do meu Pai. Porque é isso que ele diz: o meu alimento, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. A agenda de Jesus, meu irmão e minha irmã, não era definida pela pressa, pelo barulho, pela multidão. A agenda de Jesus era definida pela intimidade que ele tinha com o Pai. E a nossa agenda? E a sua e a minha agenda? E o nosso tempo? A maneira como nós administramos o nosso tempo, a maneira como nós gerenciamos a nossa agenda, revela quem é o nosso Deus. Isso fica claro na vida de Jesus. Isso fica claro nas obras de Jesus. Isso fica claro nas palavras de Jesus. Isso fica claro na morte de Jesus. Isso fica claro na ressurreição de Jesus. A maneira como ele administrou o seu tempo e a sua agenda revelava quem era o Senhor sobre a sua vida. E isso se aplica a mim e a você.
Porque em meio às nossas demandas, em meio a uma agenda intensa, em meio às atividades que nos cercam, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Nós precisamos de paz. E hoje em dia tem uma palavra que está na moda chamada mindfulness, ou mindfulness, que vai dizer que você precisa ter a sua mente plenamente cheia, saudável. Você precisa ficar em silêncio por um tempo, respirar e começar a perceber as suas mãos, começar a perceber os seus braços, começar a perceber a sua respiração, começar a perceber as suas pernas. Se perceba, se abrace, se ame, se valorize. E as pessoas então buscam nesses recursos aquilo que só a intimidade com Deus pode trazer. Porque muito mais do que perceber a nós mesmos, nós precisamos perceber Deus nas nossas vidas. Nós precisamos perceber a presença do Pai conosco em meio às lutas, aos desertos. As pessoas estão pagando R$5.000, R$6.000 para assistir a uma palestra de pessoas que digam para ela que ela precisa de silêncio, que ela precisa se afastar, que ela precisa respirar fundo, quando o Evangelho diz isso para a gente de graça. Jesus se retirou e orava ao Pai. O Evangelho nos oferece isso de graça. Olhe para a história da fé cristã, meu irmão, minha irmã. Olhe para os pais da igreja, olhe para os reformadores, olhe para os puritanos, olhe para esses homens e mulheres piedosos, que tinham as suas agendas intensas. Não pense que não. Não pense que esses homens e mulheres tinham agendas tranquilas, vazias, não. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres que tinham uma agenda intensa, de serviço a Deus, de ensino, mas que eram profundamente piedosos. Pessoas que não negociavam a sua intimidade com Deus. Pessoas que tinham uma vida comunitária ativa, mas que se derramavam em oração perante Deus. Nós temos, por exemplo, o testemunho de George Miller, famoso evangelista, missionário de origem alemã, e que na Inglaterra do século XIX ficou muito conhecido não apenas pela sua vida piedosa, não apenas pelas suas palavras de celebração a Deus, mas também pelo seu trabalho em orfanatos. Reza a lenda que mais de 10.000 crianças órfãs foram cuidadas, foram amparadas pelo trabalho desse homem. Uma agenda intensa, mas uma agenda marcada pela intimidade com Deus. E é atribuída a George Miller aquela lenda de que um dia na sua casa ele estava orando a Deus, ele que já havia lido a Bíblia mais de 200 vezes e tinha momentos fervorosos de oração, quando de repente alguém bate na porta. A empregada diz: olha, a rainha está aqui e deseja falar com o Senhor. Ao que George Miller responde: peça para ela aguardar, porque agora eu estou falando com o Rei dos Reis. Essa história atribuída a George Miller, que pode também ser de qualquer outra pessoa que tenha vivido momentos intensos com Deus, também nos inspira a entender que, ainda que você tenha uma agenda intensa, meu irmão, minha irmã, a sua vida precisa ser marcada por uma profunda intimidade, relacionamento com Deus. Senão, nada faz sentido. Nada faz sentido. É por isso que nós, cristãos, precisamos assumir a vanguarda em ensinar esse mundo sobre ritmo, sobre silêncio, sobre solitude.
Nós devemos apontar para as pessoas que aquilo que elas tanto buscam no mindfulness, meu inglês hoje está meio capenga, né? Aquilo que elas tanto buscam em palestras de R$5.000, elas podem encontrar no coração de Jesus, pela graça. Nós, como cristãos, é que temos esse papel de dizer que intimidade com Deus é o nosso protesto contra um mundo marcado pelo barulho, pela pressa e pelas multidões. E eu quero dizer isso, você pode, na sua semana, meditar nisso. Se você quiser marcar isso num post-it, se você estiver diante de uma agenda intensa, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Eu não sou definido pela minha agenda, eu sou definido pelo Senhor da minha agenda. Eu não sou definido pela agenda que tentam estipular para mim. Eu sou definido pela agenda que o Senhor tem para mim, porque Ele é o Senhor sobre a minha vida, sobre o meu tempo, sobre os meus afazeres, sobre as minhas responsabilidades, sobre as pessoas que eu amo, sobre a família que eu preciso cuidar, sobre a missão que Ele tem compartilhado comigo. É por isso que, passando para as aplicações dessa noite, nós não vamos falar sobre respostas fáceis aqui. Eu sei que é uma frase muito comum que a gente usa, e a gente diz, às vezes até mesmo para os mais jovens, que estão com uma agenda lotada, e estão também buscando servir a Deus, e aí alguém diz, olha, o dia de todo mundo tem 24 horas. Você consegue se ajeitar, você consegue arrumar um tempo. O que te falta são prioridades. E há verdade nisso. Há verdade nesse tipo de fala, nesse tipo de pensamento. Mas vai dizer isso para uma mãe que está amamentando. Uma mãe que foi deixada pelo marido e cuida sozinha do seu filho. Olha, o dia tem 24 horas. Vai dizer isso para um adolescente que vive num lar disfuncional, onde ele, além de estudar, precisa trabalhar, porque senão a família dele não come. A resposta de Jesus para o nosso cansaço não é simplista assim. A resposta de Jesus para o nosso cansaço é: vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu trarei alívio para você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, Jesus reconhece o seu cansaço. Meu irmão, minha irmã, Jesus acolhe o seu cansaço. Mas não apenas isso. Jesus convida a mim e a você a segui-lo e aprender com Ele. Jesus não está ignorando o fato de que nós nos cansamos nesse mundo. Jesus não está ignorando o fato de que esse mundo traz cansaço para a nossa existência, para a nossa essência. Mas Jesus, Ele, além de nos acolher, Ele nos convida a uma outra visão de mundo e a um outro estilo de vida, que só Ele pode trazer para mim e para você. Quando Ele usa as expressões aqui, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, essa é uma linguagem de um mestre que está falando para os seus discípulos. Aprendam comigo, caminhem comigo. A minha intenção não é tornar as coisas mais pesadas para vocês. Pelo contrário, o meu jugo é suave. Vocês serão orientados de maneira suave, não pesada. O meu fardo é leve. Aquilo que eu estou chamando vocês para carregarem não é algo que vai condenar vocês, que vai massacrar vocês, que vai esmagar vocês, mas o que eu tenho para vocês é suave e leve. Só Jesus pode fazer isso, meu irmão, minha irmã. E é por isso que a primeira
aplicação é que num mundo de pressa, eu e você precisamos aprender a entrar no ritmo com Jesus. No mundo marcado pela pressa, eu e você precisamos aprender a entrar no ritmo com Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela vai nos ensinar que Deus tem um ritmo para lidar com as coisas. Gênesis capítulo 1, na criação. O que nós temos ali naquele relato? Primeiro dia, Deus criou isso. Viu que era bom e então o dia se encerrou. No segundo dia, Deus criou isso. Viu que era bom e o dia se encerrou. E assim em diante, até que no sétimo dia Deus descansa. Ou seja, Deus conclui o seu trabalho. Deus para de trabalhar. Deus cessa de trabalhar. Porque a criação de Deus tem um ritmo. Eclesiastes capítulo número 3. A nossa vida tem um ritmo. O que Eclesiastes capítulo de número 3, eu sei que tem fã de carteirinha aqui de Eclesiastes 3, vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tudo tem o seu devido tempo. O que Deus está nos ensinando é o ritmo. Um ritmo que não é marcado pelo pecado desse mundo, pela desobediência desse mundo, pelo caos desse mundo, mas que é marcado pela graça de Deus. E é isso que nós temos nos evangelhos. A obra de Jesus tem um ritmo. Jesus se retirou para orar. Jesus se retirou para derramar o seu coração diante de Deus. Segunda aplicação: num mundo de barulho, aprenda a desfrutar do silêncio com Jesus. No mundo marcado pelo ruído, no mundo marcado pelo barulho, aprenda a desfrutar do silêncio com Jesus. Salmo, capítulo de número 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Queridos, se nós queremos uma consciência profunda de quem nós somos e de qual é o nosso propósito, assim como Jesus, nós precisamos nos aquietar. Porque quando nós nos aquietamos, nós reconhecemos de fato quem Deus é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós nos silenciamos, nós ampliamos a nossa percepção da voz de Deus, nos conduzindo, nos orientando, dizendo para onde nós temos que ir, caminhar. É a voz de Deus que revela a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro propósito, assim como nos passos de Jesus. Silêncio. Jesus se retirou para orar e derramar o seu coração diante de Deus. E por fim, uma terceira aplicação: num mundo marcado pelas multidões, aprenda a buscar solitude com Jesus. Solitude é você desfrutar de um momento a sós com Deus. Solitude é você buscar um tempo afastado de pessoas, de outro ser humano, pelo amor de Deus, e você ter um tempo a sós com Deus. É interessante nós pensarmos que os artistas, eles vivem angustiados. Os famosos, eles vivem uma angústia muito específica. Em entrevista, o que eles vão dizer, que eles mais gostariam, que eles mais almejariam, é poder ir na padaria sem ser reconhecido. Você já agradeceu hoje por você poder ir na padaria, comprar um pão e ninguém te abordar? E ninguém formar uma multidão, um aglomerado ao seu redor e você não poder voltar para casa? Existem muitos famosos, muitos artistas que olham para essa cena e pensam: seria o meu sonho. O ser humano
precisa de tempo a sós com Deus. E a solitude é esse lugar onde Deus trata as nossas feridas, a solitude é esse lugar onde Deus trata as nossas inseguranças, a solitude é esse lugar onde Deus trata as nossas frustrações, situações as quais outro ser humano não pode tratar. Outro ser humano não pode alcançar o mais íntimo do seu ser e tratar aquilo que você está sofrendo. Ainda que hajam profissionais, ainda que hajam pessoas com muita boa vontade nesse sentido, isso é importante, mas existem situações, feridas, existem inseguranças, frustrações que nós só podemos levar ao nosso Deus, porque só Ele pode nos curar e nos tratar. Muitos relacionamentos estão desequilibrados, muitos relacionamentos estão pesados, porque as pessoas estão buscando no outro aquilo que só Deus pode trazer para elas. Aquilo que só Deus pode fazer para elas. Por isso, queridos, eu e você somos chamados por Jesus a entrarmos no ritmo, a nutrirmos solitude com Deus e a buscarmos o silêncio. A solução para a minha vida e para a sua vida não é uma agenda vazia. Entenda isso em nome de Jesus. A solução para um filho de Deus, para um discípulo de Jesus, nunca foi uma agenda vazia. A solução para as nossas vidas é uma agenda redimida, que é marcada pela intimidade com o nosso Deus Pai. Amém? Você crê nisso? Então que Deus possa nos dar essa agenda redimida, porque meu irmão e minha irmã, você não é um escravo da pressa. Meu irmão, minha irmã, você não é um escravo do barulho. Meu irmão, minha irmã, você não é um escravo das multidões. A pressa não sangrou por você naquela cruz, as multidões não sangraram por você naquela cruz, o barulho não sangrou por você naquela cruz. Quem sangrou por você naquela cruz é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua agenda, é o Senhor do seu tempo, é Jesus Cristo. E Ele diz a mim e a você nessa noite: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. O seu descanso, meu irmão e minha irmã, não está numa agenda vazia, o seu descanso está em Jesus Cristo.